Olá, tudo bem com você? Você sabia que, dependendo da situação, a divisão pode ser empregada com a ideia de dividir em partes iguais ou de saber quantas vezes cabe uma quantidade em outra? Meu nome é Jezreel Sógenes e hoje nós vamos falar sobre divisão com números naturais. Vamos fazer agora umas observações para iniciar o conteúdo. Existem outros símbolos para representar a divisão. Podemos substituir esse símbolo por esse outro símbolo. Assim nós vamos escrever, por exemplo, essa expressão. O resto deve ser sempre menor que o divisor. Quando o resto da divisão é zero, dizemos que essa divisão é exata. E quando o resto não é zero, é um número diferente de zero, essa divisão é chamada de não exata. Como podemos ver aqui nesse exemplo de divisão exata e não exata. Agora vamos falar sobre os algoritmos da divisão. A gente pode determinar o resultado de uma divisão aplicando dois algoritmos, que é o algoritmo usual e o algoritmo da divisão por estimativa. Vamos ver agora o algoritmo usual. Como podemos dividir 1435 por 7? Se nós formos decompor 1435, vai ficar 1435 é igual a 1000 mais 400 mais 30 mais 5. Que se a gente for colocar em unidades de milhar e essas coisas, nós vamos ficar com 1 milhar mais 4 centenas mais 3 dezenas mais 5 unidades. Devemos calcular quantas vezes cabe em cada ordem, da maior para a menor. Então começamos pela milhar e vamos até as unidades. Então vamos fazer aqui a divisão de 1435 por 7. Qual número vezes 7 vai dar um número igual ou menor do que 1? Zero, nenhum. Nenhum número vezes 7 vai dar uma quantidade menor ou igual a 1. Então nós vamos colocar 0 e aqui vai ficar 1 menos 0. 1 menos 0 dá 1, desce o 4, aí vai ficar 14. Qual número vezes 7 vai dar 14? 2. 2 vezes 7 dá 14. Então, 14 menos 14 dá 0, desce o 3. Qual número vezes 0 vai dar um número igual ou menor do que 3? Nenhum. Então, a gente vai botar o 0 novamente, porque 0 vezes 7 vai dar 0. Então, 3 menos 0, 3. Desce o 5, fica 35. Então, 5 vezes 7 dá 35. 35 menos 35 dá 0. Então, esse daqui é o algoritmo usual. Então, o nosso cálculo deu uma conta exata, sendo o resultado final da divisão de 1435 dividido por 7 é igual a 205. Agora, vamos falar do algoritmo da divisão por estimativa. Vamos pegar aqui novamente o exemplo de 1435 dividido por 7. Com o algoritmo da divisão por estimativa, consiste em você ir estimando cada parte do quociente até chegar no resultado final. Então vamos pegar aqui, sabendo que 200 vezes 7 dá 1400, nós já podemos colocar aqui 1435 dividido por 7, nós já vamos colocar aqui no quociente 200, que já sabemos que o resultado vai dar 1400. 1435 menos 1400 dá 35 o resultado. Então, qual número vezes 7 dá 35? 5. 5 vezes 7, 35. 35 menos 35, 0. Então, agora a gente, para descobrir o resultado do quociente, nós fazemos os 200, que descobrimos na primeira etapa, mais os 5, que a gente descobriu nessa outra etapa, que o resultado é 205. Uma observação é que o algoritmo usual, seja com o algoritmo por estimativa, o quociente da divisão é o mesmo. Todas as divisões podem ser efetuadas por qualquer um dos dois processos. Então, se você fizer pelo usual ou por esse por estimativa, o resultado vai dar o mesmo. Agora vamos falar da relação fundamental da divisão. Bem, vamos pegar aqui como exemplo 115 dividido por 8. Vai dar 14, que vai dar 35, que vai sobrar 3 de resto. Bem, podemos escrever uma expressão com os termos da divisão, que é 115 é igual a 14 vezes 8 mais 3.
Essa igualdade é chamada de relação fundamental da divisão, onde o dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Essa relação pode ser usada para conferir uma divisão ou para descobrir números desconhecidos. Vamos falar sobre expressões numéricas. As expressões numéricas podem envolver as operações aritméticas de adição, subtração, multiplicação e divisão. Quando essas operações estão na mesma expressão, seguimos uma ordem para resolvê-las. Primeiro você resolve a multiplicação e a divisão na ordem que elas aparecem e depois você resolve a adição e subtração na ordem também que elas aparecem. Além dos parênteses, podem aparecer outros sinais que determinam a ordem da resolução dos cálculos. Então, quando tiver mais sinais como os parênteses, então a gente resolve primeiro os que estão dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e depois o que está dentro das chaves. E assim nós efetuamos uma expressão numérica com os cálculos de modo mais correto. Muito obrigado por assistir até aqui. Essa foi a aula de hoje. Na descrição tem uma atividade e um resumo para ajudar a fixar melhor o conteúdo da aula. Se inscreve no canal para ajudar nosso trabalho aqui no YouTube. Deixa o seu like para saber se você está gostando do trabalho que está sendo criado aqui. E comente como nós podemos melhorar, dando sugestões. E compartilhe, porque você compartilhando esse vídeo, você vai estar compartilhando conhecimento. Muito obrigado e até a próxima.